Muito bem, gente. Como não deu certo aí a nossa aula ao vivo hoje, eu vou falar um pouquinho sobre a política fiscal, conforme a gente combinou, né? E finalizar o assunto política fiscal para que a gente possa seguir, tá? Bom, quando a gente fala de política fiscal, nós estamos falando de uma das duas ferramentas de, vamos dizer assim, de controle econômico que um governo tem. Uma das três, vai. A gente vai falar na próxima encontro sobre política cambial, que é a terceira, mas vamos dizer assim, as duas principais é a política monetária e a política fiscal. Bom, da monetária a gente já falou, que regula a quantidade de moeda na economia, e a política fiscal faz o quê? Na realidade, quando a gente já explicou aí na aula passada, tá? Já temos uma introdução, a política fiscal é basicamente a maneira como um governo faz para regular o gasto do dinheiro e a arrecadação do dinheiro. Então, quando se fala em impostos, em taxas, em contribuições, os chamados tributos, você está falando na arrecadação do dinheiro para que o governo, utilizando-se do tesouro, possa gastar esse dinheiro. Esse gasto do dinheiro é feito de duas maneiras: uma em despesas chamadas obrigatórias e outra em despesas chamadas discricionárias. Por discricionárias, entenda aquilo que ele quiser fazer. Tá? Por obrigatório, aquilo que ele tem que fazer. Então, as chamadas despesas discricionárias são aquelas despesas, vamos dizer assim, que ele escolhe fazer. Por exemplo, ele pode escolher construir uma refinaria, ele pode construir uma ferrovia, ele pode construir uma estrada, tá? Ou seja, os gastos que o governo faz, ele pode investir em ciência e tecnologia, tá? Pode ser diretamente através dele, do próprio governo, tesouro, ou pode ser através das suas empresas estatais, como, por exemplo, a Petrobras construindo uma refinaria é um gasto público também. Tá? Bom, de qualquer maneira, é, é, essa ferramenta da política fiscal de arrecadação de dinheiro e gasto de dinheiro, de uma certa forma, influencia a condição econômica que um país atravessa. Por exemplo, no momento em que existe, vamos dizer assim, um grande aquecimento econômico, onde existe até a perspectiva inflacionária, tá? Nesse momento, o governo retira dinheiro da economia através da política monetária e através da política fiscal ele não investe em coisas novas, ou seja, ele não gasta dinheiro e eventualmente até cria impostos novos para poder retirar dinheiro da economia. Então, são maneiras de retrair, né, a economia de modo que ela retire o aquecimento, o sobreaquecimento que existe na economia, que existe um risco eventualmente até inflacionário. Então, política fiscal pode ser através disso. Por outro lado, quando você está numa situação como a nossa agora, nós estamos numa crise sanitária e também numa crise econômica, né, em que nós temos aí uma quantidade grande de desempregados. Estava aí antes da crise sanitária na faixa aí de 11, 12% de desempregados e está crescendo isso, né? Provavelmente aí no final do ano a tendência é que chegue aí na casa dos 18, 20% de desemprego, ou seja, recessão, porque quando não tem emprego, tá? Não existe renda. Não existe renda, não se compram coisas, não se compra arroz, não se compra feijão, não se compra automóvel, não se compra celular, não se compra gasolina, não se compra casa, ou seja, a economia não anda. Tá? Então, um dos reflexos fortes é realmente a questão do desemprego, porque o desemprego estando alto, eu não tenho renda, e não tenho renda, não tenho consumo. Não tenho consumo, eu não tenho venda de produtos. Não tenho venda de produtos, eu não tenho, as empresas diminuem. E diminuindo, ela gera mais desemprego, ou seja, é um processo realmente complicado. O que você precisa fazer para quebrar essa situação? Você precisa fazer com que haja movimentação, haja dinheiro na economia, para que as empresas possam investir, por exemplo, em redução de custos, abrir novos negócios, tá? Para que, ao gerar empregos, essas pessoas empregadas consumam produtos, consumam arroz, consumam feijão, consumam celular, consumam gasolina, consumam automóvel, consumam uma casa nova. E, ao fazer isso, esse dinheiro circula na economia, certo?
vai para essas empresas, as empresas contratam novas pessoas, essas novas pessoas têm renda e consomem arroz, feijão, gasolina, tudo novamente. Ou seja, existe um ciclo, vamos dizer assim, de realimentação da economia. Quando a gente está num processo depressivo, como é esse agora, né, na chamada depressão da economia, é como se tivesse vamos dizer assim, a inércia fez com que a bola parasse. E aí eu preciso de um movimento para que ela volte a circular novamente. Para isso, normalmente se utilizam algumas ferramentas de política fiscal, que é chamado gasto público. Então, não existe emprego, não existe nada, não está acontecendo nada. Por exemplo, numa situação, vamos dizer assim, extrema, o governo vai e constrói uma ponte, constrói uma refinaria, constrói uma autoestrada, investe em pesquisa em alguma coisa. Ou seja, ele tira dinheiro do tesouro e gasta dinheiro na economia real. Esse dinheiro na economia real começa a gerar empregos, começa a gerar renda, e essa renda começa a fazer com que a economia novamente se movimente, e a gente tem um ciclo, né, de realimentação e crescimento econômico novamente. Então, a ideia da política fiscal é ter essa condição. O único problema é o seguinte: no Brasil nós temos, vamos dizer assim, nós não carecemos de dinheiro. Existe uma quantidade enorme de dinheiro disponível. Se você for ver o orçamento federal, tá? Nós temos aí na casa dos trilhões. Tá? Então, essa grande, enorme massa de dinheiro, ela é, obviamente, gasta, né? E consumida, sob o ponto de vista de poupança também, vamos dizer assim, guardada pelo próprio governo. Mas o que acaba acontecendo? Nós temos uma situação de um gasto obrigatório do governo e um gasto discricionário. Como eu falei, um gasto obrigatório é aquele gasto que o governo tem a obrigação de fazer, né? Gasto principalmente com mão de obra, principalmente com juros da própria dívida, ou seja, gastos que são chamados de obrigatórios e ele tem que executar, e aqueles gastos que são chamados de discricionários, que ele necessariamente ou pode eventualmente gastar naquilo que ele deseja, naquilo que, vamos dizer assim, um plano de governo teria. Então, o que a gente está falando? Nós estamos falando de política fiscal, de como o governo tem que gastar esse dinheiro, tá? De gastar mais ou menos. O grande problema é ter dinheiro suficiente para poder gerar essa, vamos dizer assim, retomada econômica, né? Porque a bola da economia está circulando muito devagar. A quantidade de desemprego está afetando a velocidade dessa bola. Então, é preciso que, eventualmente, ou você deixe a bola, azeite as engrenagens para que a bola volte a circular, por exemplo, melhorando a questão tributária, reduzindo a carga de impostos, fazendo com que a bola circule mais rapidamente, ou você injeta dinheiro novamente, é como se você empurrasse essa bola e a bola e voltasse novamente a circular a economia. Então, a gente está nessa situação, tá? Então, só para a gente poder fechar essa questão, eu gostaria de compartilhar com vocês aqui a nossa apresentação, que é relativamente simples, tá? Em termos de aplicação. E aqui a gente já vimos uma série de coisas aqui, já falamos do orçamento, como é que ele arrecada, né? O chamado orçamento público. Aqui a gente fala aí do orçamento fiscal, de seguridade. Orçamento fiscal diz respeito às despesas de mão de obra e também, principalmente, para que ele possa sustentar o funcionamento do poder legislativo, certo? Então, o governo, através do seu próprio orçamento, paga para que o poder legislativo, os deputados, senadores e toda aquela estrutura funcione. Também o poder judiciário também é pago com dinheiro público, é um orçamento federal que vai para a justiça para que ela pague todo o seu funcionamento. Então, tudo isso é pago com dinheiro público, né, no chamado orçamento fiscal. E também existe uma parte razoavelmente grande, que é a parte do orçamento de seguridade, que são os pagamentos dos aposentados, tá? Beneficiários de uma maneira geral, ou seja, tudo aquilo que recebe um determinado benefício do governo. Então, tem a ver com essa questão. E também, obviamente,
as empresas estatais. Então, o orçamento total de 3,5 trilhões em 2017, obviamente é mais em 2020, que nós estamos um valor superior. Tá? E, obviamente, quando não há possibilidade, existem alguns créditos adicionais. Aqui falando das obrigatórias e discricionárias, que a gente já comentou. Aqui o videozinho que a gente já passou, do que é discricionárias e obrigatórias. Aqui fala um pouquinho da divisão, né? Aqui os benefícios, pessoal, abono de seguro-desemprego, o chamado BPC, que é prestação continuada, e as demais despesas do governo. Observe a quantidade que é gasto de dinheiro na proporção em relação a esses aspectos aqui, tá? O chamado BPC, que é, vamos dizer assim, algo relativamente novo, né? Tem, acho que uns 2, 3 anos, que é basicamente para você dar suporte àqueles que não têm condições de renda, mas não por serem aposentados ou por ter tido um problema trabalhista, mas sim por ter uma deficiência, por exemplo, né? Algo que o impeça de gerar renda, tá? Então, chamado BPC. Aqui as despesas discricionárias caem 24%, ou seja, as despesas que o governo pode gerar na questão do investimento caíram consideravelmente, tá? Um orçamento, então, em termos de arrecadação e gasto, ele pode ser superavitário, ou seja, eu arrecado mais do que gasto, sobra dinheiro, aí eu posso fazer até uma poupança. Ele pode ser deficitário, ou seja, falta dinheiro, e aí eu preciso necessariamente fazer emitir dinheiro ou fazer mais dívida, emprestar dinheiro para as famílias e as famílias financiarem o próprio governo através da compra de títulos, né, o chamado open market, ou eventualmente em uma operação neutra, onde o que eu gasto é exatamente aquilo que eu arrecado. Tá? A gente falou um pouquinho de tributos, rapidamente, né? Existe uma diferença entre imposto e tributo. Tributo é, na realidade, imposto ou taxa ou contribuição. Tudo aquilo que o governo arrecada, ele arrecada na maneira ou na forma de tributos, tá? Então, o tributo tem a ver com essa questão de arrecadação. Então, ele é imposto, ou ele é taxa, ou ele é contribuição. A gente falou rapidamente o que é uma, o que é o outro. Aqui tem um videozinho que a gente passou, né? Quando, vamos dizer assim, tem a diferença entre taxa, tributo e contribuição. A diferença básica é a seguinte: o imposto ele é arrecadado da população e ele não tem uma destinação objetiva, ou seja, o imposto é arrecadado para que o governo se financie e possa gastar naquilo que é necessário, considerando os gastos obrigatórios e os discricionários. Tá? Então, o imposto ele não tem uma destinação definida. Já uma taxa, né, tem uma destinação definida e ela pode ser diferenciada no seguinte sentido: eu posso identificar e dividir exatamente aqueles que receberam aquele determinado serviço e podem efetivamente serem cobrados ou serem taxados por aquilo. Por exemplo, uma situação qualquer, segurança pública. Eu não tenho como imaginar que um governo vai saber exatamente aquilo que eu, Carlos Rosa, preciso em termos de segurança. Tá? Então, em termos de ação da Polícia Militar, ação da Polícia Federal, ação da Polícia Civil, ou seja, não tem como ela dividir para mim. Então, a Polícia Federal, Civil, Militar, ela é financiada através de impostos, porque não existe divisibilidade, não tem como dividir para cada um. Agora, aquilo que eu faço, por exemplo, uma determinada ação que eu precise de um serviço do governo, ele pode me cobrar por aquele serviço, vamos dizer assim, que eu estou desejando, porque efetivamente, através de uma taxa a ser cobrada, ele consegue estabelecer exatamente o que eu vou precisar e que sou eu exatamente, Carlos Rosa, que estou buscando aquilo. Então, ele é cobrado através de taxa. Então, tem essa questão da divisibilidade também, tá? Então, específico e divisível, tal, por exemplo, as taxas de cobrança, taxa de esgoto, taxas tem que você pode dividir e saber exatamente o quanto cada um está, vamos dizer assim,
solicitando ou desejando ou precisando daquele serviço. Quando eu consigo dividir, eu posso trabalhar com taxas. Quando eu não consigo dividir, eu tenho que trabalhar como imposto. Já uma contribuição é uma coisa que, de uma certa, precisa ter um determinado fim, por exemplo, uma contribuição provisória para atendimento à saúde pública. Tá? Então, é uma contribuição temporária e que, de uma certa forma, tem um determinado fim, também conhecido por contribuição. Está aqui e tal. A antiga CPMF, né, que foi, vamos dizer assim, uma contribuição exigida, né, nas movimentações financeiras, toda a movimentação que havia num banco qualquer, ou depositava, sacava, pagava qualquer coisa, 0,38% de tudo aquilo que era movimentado ia para contribuição financeira, que em tese iria para melhoramento da saúde. E acabou tendo outros fins e outras coisas, tá? Ok, que mais? Tal, tem outras contribuições também do CREA, que não é tão importante, daí falamos de impostos. Tá, existe uma divisão de quem fica com que parte, porque no Brasil, obviamente, a gente está numa federação, né, composta pelos diferentes estados. Cada estado é governado independentemente do governo federal e ele é financiado através de alguns impostos, certo? Esses impostos são, por exemplo, o estado, o ICMS, o IPVA, tá? Imposto sobre para doação chamado ITCMD, tá? E alguns repasses até do próprio governo federal. Então, o financiamento do governo do estado é feito através desses impostos. Já a cidade, né, o município, também é financiado através de alguns impostos, como, por exemplo, IPTU, ISS, ITBI. Tá? A gente já falou isso na aula passada, mas só repassando. E o governo federal fica com o IPI, o imposto de renda, o imposto de importação e outras abordagens aqui. Tá? Então, tanto o governo federal, como o estadual, quanto o municipal, nos 3 níveis, são financiados através dos impostos. Tá? E eles podem gerar taxas e contribuições, esse tipo de coisa. E aqui, basicamente, as atribuições que cada um tem, em termos de saúde, em termos de educação, em termos de segurança e justiça. Tá? Nesse slide aqui tem a indicação disso aqui. Tá? Nós temos uma situação sui generis no Brasil, que é a questão, vamos dizer assim, dos chamados impostos diretos e indiretos. O que isso quer dizer? Nós queremos dizer o seguinte: imposto direto é aquilo que é arrecadado diretamente da sua, vamos dizer assim, do aumento da sua renda, do seu patrimônio. Isso é conhecido como imposto direto, aquilo que diretamente me afeta, tá? Imposto de renda, o próprio IPVA, o IPTU, todos são impostos diretos. Agora, no Brasil, nós temos uma situação sui generis, que são os chamados impostos indiretos. O que é imposto indireto? O imposto indireto é aquele imposto que é cobrado no consumo. Tá? Então, eu compro lá um saco de feijão, né? Um quilo de feijão, e um percentual do preço que eu paguei é imposto, né, sobre aquele consumo. Só que o grande problema é o seguinte, observe, quando essa taxa de imposto, quando a alíquota de imposto, não taxa, quando a alíquota do imposto for muito alta, como no Brasil, né, das 18%, 20%, 25%, tá, você tem uma excrescência, que é a seguinte situação. Imagine que eu tenho uma família relativamente de classe média, ganha lá seus, sei lá, somando todo mundo, 3, 4 mil reais por mês, ok? Tá? E ela tem, por consumo próprio, toda a alimentação. Então, ela compra arroz, feijão, verduras, frutas, esse tipo de coisa, que se alimenta. Cada vez que ela faz a compra de um item desse daqui para consumo da família, ela paga imposto. Certo? Suponha que seja 20%. Então, 20% de tudo que ela consome, ela paga de imposto, ok? Isso reflete dentro dos 3, 4 mil reais, que é o orçamento da família, até tem um grande valor. Agora, imagine o seguinte, pega uma mesma família, agora com uma renda de 15 mil reais por mês, 20 mil reais por mês, ok? Imagine essa mesma família. Ela, obviamente, vai consumir, talvez, itens adicionais ou coisa parecida, mas em termos de alimentação, praticamente
a mesma coisa que aquela outra família que ganha 3, 4 mil. Só que, observe, como ela vai comprar as mesmas coisas, mais ou menos, vamos aproximar para facilitar, né? Os 20% que ela vai pagar sobre esse consumo dela, né, é mais ou menos o 20% que a outra família pagou. Agora, percentualmente, a quantidade de impostos que a família pagou, de classe mais baixa pagou em relação ao salário dela é muito superior ao percentual que a família que ganha 15 mil por mês pagou em relação ao salário dela. Percebe? Ou seja, é como se eu dissesse o seguinte: o orçamento da família de renda mais baixa é muito mais impactado com os impostos indiretos do que a família de classe mais alta. Ou seja, os impostos indiretos, que são a maioria no Brasil, são aqueles, vamos dizer assim, aqueles que têm um impacto muito grande no, Brasil, no orçamento das famílias, ele acaba sendo muito alto. Isso, de uma certa forma, faz com que aqueles que têm renda menor, não é que paguem mais, mas percentualmente, em relação àquilo que ganham, eles pagam muito mais do que aqueles que têm uma renda maior. Esse é o grande problema a ser resolvido na chamada reforma tributária, que, pelo jeito, não vai sair tão logo. Tá? Era uma das promessas de campanha, ou situações aí, mas é uma necessidade urgente no Brasil de fazer uma reforma tributária que modifique essa condição dos chamados impostos indiretos no Brasil. Ok? Dando uma sequência, então, falei que era fortemente regressiva e tal, é isso que eu quero falar. Impostos diretos não são declaratórios, tiram competitividade, isso a gente já falou. Só que tem uma coisa interessante aqui, ó, observe, o Brasil está, em termos de volume total de arrecadação, em termos de percentuais do PIB, 33%, abaixo da média dos países ricos, certo? E, obviamente, eu tenho países muito mais, com uma carga de impostos muito superior, no caso, 48%, por exemplo, Dinamarca, França, Finlândia, Suécia, Itália, e o Brasil lá com 33%. Acima, inclusive, da Grécia, Portugal, Reino Unido, Espanha, Canadá, Israel, Turquia, Suíça, os próprios Estados Unidos, 25%. Observe que a carga tributária brasileira ela é grande, tá? Ela não é maior maior do mundo, tá? Abaixo, inclusive, da média dos países ricos. Mas não pode ficar, vamos dizer assim, né? Abaixo disso tudo. Ou seja, é uma carga relativamente grande para o nível de serviço que nós temos. O nosso grande problema é o que nós temos de gastos obrigatórios é muito alto. Ou seja, aquilo que a gente poderia ter de dinheiro disponível para investimento, para a melhoria da saúde, melhoria da segurança, melhoria da educação, é gasto obrigatório com salário, né, poder legislativo, poder judiciário, toda a estrutura burocrática do governo. Então, essa reforma administrativa, ela também é urgente para que eu consiga reduzir os gastos obrigatórios e que sobre dinheiro para que eu possa efetivamente investir em segurança, saúde, educação. Seguindo a sequência, aqui fala a comparação dos gastos brasileiros em relação à América Latina. O Brasil, que é percentualmente o maior, depois seguido pela Argentina, Bolívia e tal. Segue aqui uma curva de Laffer, eu já expliquei na aula passada, tá? Política fiscal expansiva e restritiva é aquilo que eu havia conversado com vocês, né? Acho que eu parei aqui na aula passada, onde eu tenho a seguinte situação: uma política fiscal expansiva, que é a nossa necessidade agora, o que eu tenho que fazer? Reduzir imposto e aumentar gasto. Porque ao reduzir imposto, eu aumento o consumo das famílias. Porque retirando o imposto, vai sobrar mais dinheiro, certo? E aumentando o gasto público, eu aumento aquilo que é chamado de demanda agregada, que é o movimento daquela bola, certo? Então, a demanda agregada começa a aumentar, o consumo privado começa a aumentar, aumenta a produção de produtos e serviços e aumenta o emprego, que faz com que a roda continue rodando. Agora, uma política fiscal restritiva, quando a roda está numa velocidade muito alta, que vai gerar,
vamos dizer assim, expectativa inflacionária grande, tá? Como é que o governo freia essa bola? Tá? Aumentando imposto, reduzindo o consumo, né? Porque sobra menos dinheiro, reduzindo o gasto público, né? Reduzindo a demanda agregada, faz com que a velocidade da bola seja diminuída, né? Reduzindo produção e, obviamente, reduzindo emprego, fazendo com que a economia se restrinja. Tá? Mais ou menos isso a ideia. Tá? Orçamento público, receitas públicas menos gastos públicos, isso a gente já falou, tudo bem. Déficit, superávit, tem um conceito primário, um conceito operacional e um conceito nominal. Talvez seja interessante falar um pouquinho sobre isso. Quando o governo gasta mais do que arrecada, ou gasta menos do que arrecada, eu estou falando de déficit ou superávit. Déficit quando gasta mais e superávit quando ganha mais, tá? Ou seja, se ele gasta menos, eu tenho superávit. Se ele gasta mais, eu tenho déficit. Só que existe uma palavra adicional, um qualitativo em relação à palavra superávit ou déficit, tá? É a chamada nominal, primário ou operacional. Principalmente o nominal e o primário, tá? O nominal, né, é considerando todos os gastos do governo, incluindo aqui, ó, juros e correção monetária e cambial, ou seja, tudo aquilo que o governo tem que pagar, incluindo os juros da dívida. Agora, quando eu retiro os juros da dívida e considero apenas os gastos operacionais, certo? Ou seja, é como se eu dissesse o seguinte, olha, eu tenho minhas dívidas, eu continuo pagando elas direitinho, só que os juros, que é uma carga muito grande, porque a minha dívida é muito alta, eu deixo separado, tá? Eu deixo ele separado. Então, o dinheiro que eu ganho serve para eu pagar tudo aquilo que eu preciso. Só que a hora que eu for olhar para a minha dívida, para os juros que eu tenho que pagar, vai faltar dinheiro. Então, é possível até que eu tenha superávit primário, ou seja, o que eu tenho de dinheiro serve para pagar aquilo que eu preciso. Sobra até um pouco de dinheiro, só que a hora que eu vou pagar os juros da minha dívida, aí falta dinheiro. Ou seja, eu posso ter um superávit primário, perdão, e um déficit nominal. Então, o conceito primário é retirando os juros da dívida, tá? Agora, o conceito nominal é incluindo tudo. Então, eu posso ter um superávit primário ou um déficit nominal. Não tem nenhum problema em relação a isso. O nominal, inclusive, conta todos os gastos, incluindo os juros da dívida, correção monetária e tudo isso. Tá? Tem um conceito operacional aqui, mas ele é menos utilizado. Tá? Então, política fiscal, ela apresenta dois modelos, vamos dizer assim. O chamado automático e o discricionário. Tá? O que quer dizer isso? Automático, um estabilizador automático é aquilo que é chamado, por exemplo, os impostos, né, os tributos, as taxas, né, principalmente os impostos. No momento em que há um aquecimento, existe, obviamente, taxas, tributos que são aplicados. Quanto mais eu produzo, mais imposto eu gero, mais dinheiro eu retiro da economia. Então, de uma certa forma, é um estabilizador da economia, é aquele que regula a velocidade da bola, que ocorre de maneira automática. Por quê? Porque no momento em que essa bola começa a girar, eu estou gerando mais produção, mas ao mesmo tempo eu gero mais imposto, porque, obviamente, o imposto é sobre essa produção. Então, é como se ele atua como um estabilizador, certo? Chamado estabilizador automático. Tá? Impostos, subsídios aos desempregados, pensões, aposentadorias também são considerados, né? Os impostos principalmente, né? Subsídios aos desempregados também, né? Eventualmente, quando eu tenho desempregados a mais ou a menos, esses subsídios, aquilo que é pago, né? Como é que chama para desempregado? É seguro-desemprego, né? A mais ou a menos, também são estabilizadores, né? Que quando tem um desemprego maior, eu gero mais seguro-desemprego, esse seguro-desemprego injeta dinheiro na economia e faz com que comece a girar novamente, percebe?
essa condição. Então, estabilizador. Já o discricionário são aquelas que a empresa, o governo toma a decisão de executar, ou quer executar ou quer fazer de uma maneira geral. Então, uma obra pública, um projeto público em que o dinheiro vai sair do tesouro, vai entrar na economia real. Essa é um estabilizador discricionário. Então, quando o governo age gastando dinheiro público de maneira discricionária, ele está agindo, né, diretamente, né, numa ação que visa aumentar, provavelmente aumentar a velocidade daquela bola de maneira artificial, fazendo com que, dando aqueles empurrões, gastando dinheiro público. Ok? Bom, aqui tem algumas questões que chegamos ao final. Essas questões estão disponíveis para a gente responder até domingo, tá? Então, questões de política fiscal, por exemplo, são 5 também. Dentre as ferramentas de um governo para agir sobre o aspecto macroeconômico, qual a função da política fiscal? Tá? O que faz a política fiscal? É isso que eu quero que você responda. Segundo, o que significa superávit e déficit primário? A gente acabou de falar. Tá? Por que se alega que a reforma da Previdência é fundamental para resolver o problema fiscal no Brasil? Lembrem da questão dos gastos obrigatórios. Os gastos obrigatórios estão muito grandes. A reforma da Previdência está fazendo com que esses gastos sejam maiores ainda. Reforma não, os déficits da Previdência estão fazendo com que os gastos sejam maiores ainda. Por isso que uma reforma é importante que aconteça dessa maneira. Questão 4. Comparadas às nações desenvolvidas, né, o Brasil pode ser considerado como de alta taxa tributária. E na América Latina? Tá? Então, como é que isso? Né? Dá uma olhada naqueles mapas lá, faz uma discussãozinha sobre essa questão aí. E, por último, quais os tipos de tributos utilizados no Brasil? Qual a característica principal de cada um deles? Exemplifique. Então, pega aqueles que a gente colocou lá, né? Especifica a questão dos impostos, especificamente, os federais, municipais, estaduais, e trabalhe um pouquinho disso daí, descreva alguns deles, e essa é a questão 5 para a gente fechar política fiscal. Ah, tá, tem mais uma. Por que os impostos são considerados estabilizadores automáticos? Aquilo que a gente comentou, estabilizador automático, falamos por último aqui, tem aquele slide, ou volta o videozinho aqui e assiste de novo o que é um estabilizador automático, para você ter certeza de poder responder. Mais uma. Por que o governo alega que no Brasil não sobra dinheiro para investimentos, considerando que a carga tributária é comparável ao dos países ricos? Essa é uma discussão interessante. Tá? Lembra lá, nós praticamente 35, quase na média dos países ricos. Só que não sobra dinheiro para investimento. Se você observar lá naquele gráfico, os Estados Unidos têm uma carga tributária na casa de 25%, o Brasil na casa dos 35%, e a Finlândia na casa dos 45%, mas são extremos, né? Então é isso, basicamente, que eu tinha para falar e que eu ia comentar e que não deu para a gente fazer na live, mas está gravado aí. Espero que vocês consigam assistir e tirar as dúvidas de vocês. E eu estou à disposição aí, a partir de amanhã, a gente vai conversar mais uma vez sobre, né, vamos finalizar, ver se vocês têm alguma dúvida e qualquer coisa falamos sobre também a continuidade, que é a política cambial.